O Flamengo ficou recentemente quase 4 anos sem fazer um gol de falta, de 2017 a 2021, quebrou o tabu, um gol de Andrés Pereira. Agora já está há mais de um ano novamente. O último gol de falta foi marcado pelo Arrascaeta em 13 de fevereiro de 2022. Mas não é exclusividade do Flamengo essa situação. O Palmeiras também ficou aí quase 2 anos sem marcar um gol de falta recentemente. A seleção brasileira ficou 5 anos sem marcar um gol de falta de 2014 a 2019. Então a verdade é que os gols de falta estão cada vez mais rareando, sumindo. E eu venho sempre refletindo sobre esse tema já tem um tempinho, procurando pesquisar aqui, olhar uma matéria ali, perguntar também para pessoas do ramo e resolvi trazer hoje para vocês aqui a minha observação, o que eu tirei de conclusão sobre esse tema que eu acho importante para todos nós que gostamos de futebol. Então, não é exclusividade do Flamengo não ter um grande especialista, não ter gols de falta com frequência. Então, quero dividir isso aqui com vocês hoje, é sobre isso que eu quero falar, então vou rodar a vinheta e na volta vamos falar de tática? E aí, antes da gente seguir, 2 recadinhos. Primeiro, deixa o seu like, né, por favor. Deixa de dar essa moral aqui pro canal Falando de Tática. O like é importante para a gente que produz conteúdo, bastante importante para a gente poder seguir, para a gente poder crescer o canal, para o YouTube entender como conteúdo relevante. Segunda coisa, considere virar membro desse canal, tá? Link para o clube de membros está aqui na descrição. Nós temos planos, nós temos chat, onde a gente vai falar sobre futebol de uma forma geral, sobre o Flamengo, sobre tática, sobre tudo, no WhatsApp. Temos uma transmissão em que eu faço uma transmissão tática sobre os jogos do Flamengo. Todo jogo do Flamengo trago apontamentos táticos sobre o jogo, durante o jogo, antes do jogo, depois do jogo. E tá bem legal lá o grupo, tá bem interessante, tá? Então, vamos seguir. Esse é um vídeo um pouco diferente, que eu não vou nem trazer tantas imagens. Eu vou compartilhar um pouquinho aqui minha tela com vocês para mostrar uma matéria do UOL que me chamou a atenção nas pesquisas aqui e também um artigo em específico, né, que me parece o mais completo sobre esse tema. Vou dividir aqui um pouquinho com vocês e também quero dar a minha opinião, quero fazer um complemento em cima desses conteúdos, desses materiais que eu vou aqui dividir com vocês, tá bom? Então, vamos lá, olha só. Primeiro, a matéria aqui do UOL, é uma matéria do ano passado, mas segue super atualizada, né, super atual, porque os gols de falta estão diminuindo no Brasileirão, né? Essa matéria, inclusive, ela cita o artigo da turma do Ciência da Bola, que eu já vou mostrar para vocês, tá? Mas ela traz alguns outros dados também que são bem interessantes. Então, ela vai falando aqui sobre os motivos, né, de não ter mais especialista, né, de não ter jogadores especializados nesse tipo de jogada, né? E aqui o primeiro dado que é interessante, né? Levantamento feito pelo jornalista Rodolfo Rodrigues, colunista do UOL, mostrou que no campeonato de 2010 foram marcados 44 gols aqui, ó, tá bem aqui, ó. 44 gols de falta. No ano passado, ou seja, 2021, né, já que essa matéria é de 2022, foram 20. Até a 14ª rodada da atual edição da Série A, né, no caso 2022, foram 8 gols de falta. Marcado por 8 jogadores de 7 equipes diferentes. Mostrando que realmente está mais raro ter especialistas. Aí eles perguntam quais são as razões dessa seca, e aqui tem um dado interessante que eu quero dividir com vocês. Segundo a CBF, o número de faltas marcadas no Campeonato Brasileiro caiu 16% da comparação entre 2010 e 2021. Olha que interessante. Enquanto em 2010 foram marcadas 13.458 faltas, em 2021, 11.246. Caiu 16%. É bem significativo, né? Bem significativo. Outra coisa que eu quero dividir com vocês aqui em relação à questão dessa matéria aqui que ela cita, e que eu também sempre penso nisso, né? Todo mundo fala sobre isso, é a questão do risco de lesão, né? Então, os jogadores não mais podem ficar treinando falta à exaustão, como era feito antigamente, porque hoje o futebol está exigindo muito fisicamente, e aí não dá para ficar treinando 50, 100 faltas como os jogadores faziam antigamente, porque o jogo está muito físico, exige muito fisicamente dos atletas, e se eles ainda na hora de treinar forçarem tanto uma musculatura específica, né, no caso ali, a musculatura da coxa, tudo aquilo que envolve a batida da bola, isso pode gerar até uma contusão, pode gerar um desgaste a mais. Então, a forma como o jogo evoluiu fisicamente acabou obrigando os jogadores a
diminuírem essa carga de treino de falta. Isso é claro que vai influenciar também. Legal aqui a declaração do Paulo Zogaib, né, que é médico do esporte fisiologista, que fala que realmente tem um risco de lesão porque é um esforço muito repetitivo de um grupamento muscular só, tá vendo? Principalmente a adutora, ó. Então, você força muito a adutora. Aí a gente fala sobre as barreiras também. Vamos passar para o artigo da turma da ciência da bola, porque lá eles vão falar também sobre a barreira e vão entrar também em outros temas aqui, trazer outros dados que são importantes. Então, eu vou mudar aqui a mudança, a compartilhamento da tela para o artigo da ciência da bola para a gente seguir falando sobre isso. Então, está aqui o artigo, né? Esse artigo aqui é de 2021, ele está postado há 2 anos, mas foi atualizado recentemente, né? É um artigo escrito pelo Guilherme Tadashi, aqui pela turma da ciência da bola, né? E aí ele fala sobre, de novo, essa questão da diminuição da quantidade de infração. Então, agora eu vou trazer vou acrescentar uma informação também de uma observação que eu fiz em relação a isso, quando eu li isso também me deu aqui um insight, que é o seguinte: hoje em dia o rodízio de falta é muito mais punido. Então, se você ficar fazendo muita falta, eventualmente um atleta vai fazer 1, 2, 3, na terceira, quarta ele já toma um cartão amarelo, né? O juiz hoje em dia faz muito aquele negócio do fez aqui, cartão. Então, o número de faltas coletivas diminuiu porque o número de falta individual hoje em dia é mais coibido também, né? Isso aqui nem foi falado no artigo, e nem na matéria do UOL, mas eu estou trazendo essa minha impressão para vocês, porque é uma coisa até, de certa forma, óbvia, né? Porque isso vai inibindo. O fato de você dar cartão amarelo para o jogador que faz 3, 4 faltas no jogo, você normalmente pune, né? Isso acaba diminuindo o número de faltas coletivas também, e isso, claro, que vai incidir também na diminuição de faltas perto da área, né? Aqui eles falam sobre uma questão importante, que é a evolução da barreira, né? Isso aqui é interessante. Eles analisaram 30 faltas dos anos 70, faltas antigas, e 30 faltas atuais. E nessas faltas, eles falam sobre a questão da barreira pular, né? Antigamente não se entendia que era certa a barreira pular porque atrapalhava o movimento do goleiro, a visibilidade do goleiro. Hoje em dia já não, hoje em dia a barreira sempre pula. E mais recentemente, inclusive, né, colocaram ali aquele cidadão deitado ali para o cara que bate a falta não poder nem aproveitar o pulo da barreira e bater por baixo, né? Então isso foi mais um complicador também. Aqui eles também falam sobre a questão do crescimento da estatura, né? E aí eu também vou acrescentar uma informação em cima do que eles trazem aqui. Aqui eles falam aqui, o crescimento mencionado também foi notado nas seleções brasileiras de 70 a 2018. De 70 a 94, a altura média correspondia a 1,77. Já de 98 a 2018, a mesma medida aumentou para 1,81. Então, a média de altura dos atletas aumentou 4 centímetros, né? Só que aí eu vou acrescentar mais 2 informações aqui que eu acho que são importantes. A média de altura dos atletas, dos defensores, aumentou muito. E na hora de você colocar os atletas na barreira, você escolhe os mais altos também. Então, você ainda está potencializando mais ainda isso aí, né? E mais, né? A média de altura dos goleiros aumentou muito. Então, antigamente, era mais raro você ver goleiros de 2 metros, de 1,90 e tal. Tinha, né? Mas era mais raro. Hoje é bem mais comum, né? Hoje em dia você tem aqui no Brasil, o Lucas Perry está batendo quase isso, o Cássio tem 1,96, o Hugo, que estava até outro dia no Flamengo, o Neneca, tem 1,99, o Courtois tem perto disso. É mais comum a gente ver cada vez mais os goleiros mais altos e mesmo muito altos, muito ágeis, né? Então esse também é um ponto central dessa discussão. Então eles trazem essas informações aqui da barreira, da questão também do goleiro, da prevenção de lesão também, né? E a questão do avanço da tecnologia, que eu já tinha citado, que é a questão do estudo do adversário. Os próprios goleiros já estudam também os batedores, então sabem que tipo de forma que eles batem também, então já estão mais preparados, né? Enfim, e aí esse artigo aqui é bastante completo. Eu vou colocar aqui a matéria do UOL e também o artigo no link da descrição para vocês, se vocês quiserem acessar eles completos para poderem ler direitinho, eu vou colocar aqui para vocês acessarem, tá? Deixa eu voltar aqui para a tela grande. Bom, gente, é o seguinte, para a gente fechar, eu quero terminar esse vídeo pedindo para vocês compartilharem esse vídeo com o máximo de pessoas possível, especialmente por causa desse final aqui que eu vou falar agora, do que eu vou falar aqui agora nesse final. Eu acho importante que entre na pauta da discussão do futebol brasileiro e mundial a possibilidade de se aumentar a distância da barreira
a distância regulamentar da bola para a barreira. 9,15 metros, dado todo esse contexto que eu já coloquei aí, eu já trouxe para vocês, todas essas informações, olhando para tudo isso, me parece óbvio que não faz mais sentido a regra se manter como era. Então, assim, eu não sei se lá a turma da International Board, lá os velhinhos, já debateram isso, se isso chegou a ser pauta ou não. Realmente eu não tenho essa informação, mas eu espero que isso esteja, pelo menos, sendo cogitado, né, para que em breve, no futuro não muito distante, isso possa acontecer. E no fim das contas, você está beneficiando o infrator. Virou uma coisa assim vantajosa, muitas vezes, fazer falta perto da área, né? Vocês podem até me dizer assim, Rafa, mas o Messi e o Cristiano Ronaldo seguem fazendo gol de falta. Mas aí a gente está falando de dois caras muito fora da curva, né? E aí tem mais um detalhe aqui que é importante falar, né? Para a nossa realidade aqui de futebol brasileiro, isso ainda é pior. Por quê? Porque lá fora o árbitro tem mais autoridade e os jogadores têm mais respeito ao jogo, especialmente na Europa, né? Estou falando do futebol de alto nível lá da Europa. Então a barreira anda muito pouco ou quase nada, às vezes nada. Aqui a barreira anda muito, então o que já é 9,15 metros vira 8, vira. E aí, para o atleta conseguir botar força e precisão ao mesmo tempo, fica difícil. Então, inclusive, as faltas mais próximas da área ficaram mais difíceis de serem batidas, ficou mais difícil fazer gol dessa forma, porque o jogador ou ele bate fraco para poder fazer a parábola, poder superar a barreira e conseguir chegar no gol, mas ele tem que bater fraco, porque senão a bola não tem tempo de bater, fazer a parábola e cair de volta. E aí o goleiro, o que acontece? Com a evolução dos goleiros, o que acontece com o goleiro? Ele chega na bola. Se o cara bate muito forte, a bola não tem tempo de fazer essa parábola, então ela não cai no gol, ela sobe. Né? E aí, muitas vezes, o que os jogadores fazem, até os líderes em recurso, é bater no canto do goleiro. Né? Mas aí, muitas vezes, o goleiro acaba que não sai antes e está ali para defender. Então, eu espero que isso esteja sendo debatido de verdade na International Board. Eu espero que a gente possa ampliar esse debate, tentar cada vez mais falar sobre isso nas mídias sociais, né, que isso seja falado nas grandes mídias. Por que eu estou falando isso? Porque você passa a ter um fator a menos para marcar gol, você passa a ter uma situação a menos que pode ser de perigo, né, que pode gerar gol. E isso é ruim para o futebol, por motivos óbvios, né? Tá bom? Gente, então vamos fazer o seguinte. O pedido de hoje é, claro, o like, a inscrição no canal, mas mais do que nunca. Pega esse vídeo. Você tem grupinho aí que fala de futebol, que fala de Flamengo, que fala de tudo aí, dos amigos, não sei o quê. Compartilha esse vídeo lá e fala, galera, olha só, escuta aqui. Mesmo que a pessoa, de repente, não queira ver o vídeo todo, queira só ver um corte, queira ver só o vídeo final, enfim. Mas coloca isso em debate nos seus grupos de WhatsApp. O que a turma vai falar? Porque eu acho que é importante que a gente fale sobre esse tema. Realmente acho que é um tema importante para a gente debater e falar do futebol, porque a gente quer, na verdade, que o futebol esteja sempre melhorando, né? Dependente de qual time que a gente torce, dependente de qualquer coisa, certo? Então, beleza, então fechou. Obrigado mais uma vez aí pela audiência, pela parceria. Tamo junto. Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu.